Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria, antes de tudo, agradecer os simpáticos votos que me enviaram pelo meu aniversário, 65 anos. São milhares, eu não pude responder a cada um, porque se eu responder 5 linhas a cada um, seriam 5.000 linhas. Isso é aproximadamente 250 páginas, né? Então eu vou destacar aqui alguns nomes: Graça Salgueiro, Nancy Galvão, Margarete C., Paulo Briguet, Bruno Garchagen, Felipe Ortiz, Érica Pinheiro, Luciana Mato, Henrique Lima e Padre Paulo Ricardo. Esses, entre outros muitos, eu não sei mais a quem eu respondi pessoalmente, a quem eu não respondi, mas olha, fica a todos a minha mais profunda gratidão. Então, olha aqui, a Ana Prudente em São Paulo está lançando uma campanha pela adoção do voto impresso, cédula de papel, tá certo? Que pode ser contada. E eu acho a coisa mais certa do mundo, e essa é uma precaução absolutamente indispensável, porque está mais que provado que essas maquininhas de votar são facilmente manipuláveis e são manipuladas de fato, tá certo? Então, mesmo aqui nos Estados Unidos, o pessoal, quando tem eleição aqui, o brasileiro se gaba: não, eles levam vários dias para contar os votos, nós em 10 minutos sabemos o resultado. Então, está se gabando de ser trouxa, quer dizer, nós somos enganados com mais velocidade do que o americano. Porque, veja, a fraude eleitoral aqui não falta, mas ela é mais difícil de cometer e muito mais fácil de controlar. Por quê? Porque em muitos lugares ainda tem a cédula de papel. Não é em todo lugar, mas em muitos ainda tem. Tá certo? Então, eu acho. Ana, essa campanha tem meu inteiro apoio. A coisa mais, se o meu apoio serve para alguma coisa, está aí dado. E vou insistir no assunto de vez em quando aqui no programa. Também, aqui, a Miriam Macedo publicou no blog dela um texto de 8 linhas, dizendo o seguinte: dizendo que com esse negócio de quota, isso aí vai criar uma desconfiança, uma suspeita em torno de profissionais negros. Porque você vai pensar: não, esse doutor aí, ele é da cota, então se o cara é um dentista, é médico, então você já vai ficar desconfiado. Quer dizer, antes não fazia menor diferença, podia ser preto, branco, amarelo, azul, né, verde com bolinhas, você não ligava, tá certo? O que interessava era a competência. Mas agora o sujeito já vem com o cartaz: sou da quota, né? Porra, isso aí desmoraliza qualquer um. Isso aí é verdade. A Miriam falou uma coisa, né, absolutamente inegável. Então, isso vai criar uma prevenção mesmo contra os profissionais negros. Prevenção que na maior parte dos casos será injusta, claro, tá certo? Mas que vai criar, vai, tá certo? Então, outra coisa, eu não entendo cota num país onde metade da população é de pretos e mulatos. Como é possível isso aí? A cota de metade? Né? Isso é absolutamente irrealizável. Então, se eu fixo uma cota de 20%, falo, bom, fixar a cota é injusto. Quer dizer, se existe uma diferença, por exemplo, nas profissões de alto nível, o número de brancos é bem maior do que o de negros. Claro que é assim. Então, isso é um resíduo histórico do fato de que, quando acabou a escravidão no Brasil, não havia emprego para a massa de ex-escravos. Simplesmente não havia. Você não pode esquecer que a libertação dos escravos foi no fim do século XIX. A industrialização no Brasil só começou na década de 30. Quer dizer, os caras tiveram 40 anos, tá certo, para procriar sem ter emprego, meu Deus do céu. Não tinha emprego, não tinha onde morar. Da onde você acha que foi a origem das favelas? Favela foi isso, né? Então, os caras não tinham lugar para isso na cidade, se ajeitaram lá no morro, tá certo? Então, 40 anos, olha, é muita gente que surgiu, tá certo? Então, a sociedade não tinha como absorver esta mão de obra. E só muito gradativamente, você sabe que a industrialização brasileira não foi essas maravilhas. Teve um impulso na década de 30, outro na década de 60, um pequeno, mais breve nos anos 70, mas é por solavanco. Não é uma coisa contínua. Tá certo? O país ainda está subindustrializado, se você for comparar com a população. Então, é claro que ficou, né, esta deformidade na sociedade brasileira. Essa deformidade não foi implantada por lei. Tá certo? Não foi ninguém que disse: olha, aqui nós só vamos dar emprego para branco. Não existem leis discriminatórias no Brasil. Mas tem uma discriminação econômico-social que é fruto da própria formação errada. Quer dizer, quem mandou ter escravos? Você sabe que o Brasil foi um dos países mais escravagistas do mundo. Para competir com o Brasil, só o pessoal do mundo islâmico. E esses foram os campeões de escravagismo.
E curioso, eles mesmos fazem campanha contra o Ocidente, dizendo que o Ocidente é escravagista. Né? Então, nas últimas. Só que esse foi um assunto proibido durante muito tempo. Agora, nos últimos 20 anos tem surgido estudos cada vez mais impressionantes, onde você vê que o volume da escravidão islâmica foi muito maior do que no Ocidente. Inclusive, o volume de vítimas. Então, dizia que morria muita gente no transporte marítimo. Né? Morria 100 vezes mais gente no transporte a pé para os países islâmicos. Catava o cara sei lá, no Sudão para levar para a Meca. Né? Então morria 80% no caminho. 80%. Sem contar os caras que chegavam lá e eram castrados. Por quê? A escravidão nas Américas foi mais para trabalho na lavoura. E a escravidão do mundo islâmico foi mais para a satisfação sexual dos senhores de escravos. Então ia muito mais, aqui ia muito mais homem do que mulher, para lá ia muito mais mulher do que homem. E dos homens, uma boa parte era cortavam as bolas, tá certo? Para não ter perigo do sujeito oferecer concorrência para o patrão. Então este, aliás, é um dos motivos de você ter pouca população mestiça naquela área do planeta, ao passo que sobretudo na América do Sul, né, e sobretudo no Brasil, a população de mestiços é imenso. O que mostra que não havia uma separação estanque entre as raças, não havia uma estratificação social, estava tudo misturado. Inclusive a nossa elite política e intelectual do século XIX, o coeficiente de mulato ali era quase 50%. O que mostra que a sociedade em si ela não era racista, ou pelo menos não era profundamente racista. Tá certo? Quanto, vamos dizer, a escravidão, quanto de escravo que veio para a América do Norte, para os Estados Unidos, é absolutamente irrisória comparada com o que foi para o mundo islâmico. Mas aí, no mundo islâmico jamais teve uma campanha abolicionista. Por quê? Porque a escravidão está consagrada no Corão como um direito inquestionável. O mito de que no Islã o tratamento dos escravos era mais brando, mais humano, hoje já está completamente derrubado. Você leu sobretudo os livros do Bernard Lugan, que é o maior historiador da África, o maior historiador vivo da África, presentemente, Bernard Lugan, Lugan, e vocês vão ver que isso aí já não tem como sustentar esta coisa. Mas, no Ocidente, o Brasil foi campeão absoluto, tá certo? De escravidão, o que em si já é uma vergonha, tá certo? Né? Eu me lembro quando me levaram para... precisa ver o mercado de Olinda, né? Eu chego lá, era um edifício meio sinistro, e a gente sentia alguma coisa estranha no ar, né? Falei, isso aqui era mercado do quê? Os caras eram mercado de escravo. Eu falei, vamos embora dessa merda, não quero ver isso não. Né? Quer dizer, era uma coisa que devia ser escondida, né, certo? Ou só mostrada como mau exemplo, tá certo? Então, ficou esta marca na sociedade brasileira. Né? Agora, para resolver isso aí por meio de lei, é claro que é um negócio utópico que só vai criar crise e criar conflito. Só tem um jeito de resolver o problema como foi resolvido aqui. Porque se você tem uma democracia capitalista próspera, a coisa vai equalizando. Você vê que a comunidade negra americana é a 15ª economia do mundo hoje. Né? Não há mais diferença socioeconômica nenhuma entre negros e brancos aqui. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que quanto mais eles sobem na vida, mais revoltados eles ficam. E isso é normal. Eu já disse para vocês, não aparece revolução em nenhum país de economia declinante. É quando a pessoa começa a subir na vida, então é natural que junto com a ascensão socioeconômica surjam as ambições políticas. É claro, o sujeito que está lá morrendo de fome, tá certo? Sem comer faz 4 dias, ele vai pensar, eu quero ser vereador, quero ser governador do estado. Ele não vai pensar uma coisa dessa, pô. Né? Agora, de repente você está bem na vida, você tem lá 4, 5 filhos na faculdade, você pensa, meus filhos podem ser governador, podem ser presidente da república. Né? Então, é a ambição de poder que cria os conflitos políticos. Se não há ambição política, não há conflito político. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, você veja, os países que tiveram revolução, como por exemplo a China, a Rússia, a França, eram todos países que estavam prosperando muito, estavam crescendo muito. O crescimento econômico cria por si o desequilíbrio político, isso é inevitável. Tá certo? Então aqui também, os negros aqui, eles ficam revoltados não porque eles estão mal, mas porque eles querem mais poder. Né? Então já fizeram o presidente da república. Não, também não basta, nós queremos fazer todos os governadores, todos os prefeitos. Todo movimento político é assim. Quer dizer, tem
Quer dizer, a ambição totalitária é inerente, de certo modo, à política mesmo. Quer dizer, toda política aspira a ser. Você tem um livro interessante, Filosofia Política, do Eric Weil, né, em que ele diz que toda proposta política, em princípio, é universal. Se você aparece com uma ideologia, toda ideologia tem ambição universal. Isso é inevitável. Então, aqui nos Estados Unidos, o conflito racial que existe não é de ordem socioeconômica, é de ordem puramente política e cultural. Agora, o conflito que está surgindo no Brasil é um conflito imitativo, que surge quando as altas esferas decidem copiar, né, as táticas do movimento negro dos Estados Unidos e adaptam numa outra circunstância social completamente diferente, sem saber o que vai dar. Quer dizer, em primeiro lugar, é macaquice, é mania de brasileiro de copiar o que os americanos fazem. Isso aí já vem desde, vocês leiam lá a Ilusão Americana do Eduardo Prado, já está lá. Agora, a esquerda copia os americanos igualzinho. Né? Antigamente a esquerda falava mal dessa macaquice, porque era a direita que copiava. Agora a própria esquerda copia. Quer dizer, não é uma questão de ser de esquerda e direita, é questão de ser brasileiro. Se você é brasileiro, tá certo? Você é um macaqueador compulsivo, tá certo? Então, esta consequência que a Miriam está assinalando aqui é absolutamente inevitável. É de criar um preconceito contra os caras porque eles são os homens da cota. Agora, por ter escrito isto, ela recebeu, né, e-mails do seguinte teor. Né? Sua racista filha da puta, você não tem noção de humanidade. Né? Seu preconceito é vergonhoso. Se você não estiver com medo de sair de casa, é bom começar a ter. De ameaça explícita. E pior, como sempre acontece, né, o pessoal da onde parte essas coisas, eles mesmos tratam de processar a Miriam antes. Então ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, processo os caras imediatamente. A melhor maneira de você não ser processado é processar antes, porra. Né? Então, é claro que tem que dar uma queixa disso aqui. Vai na delegacia de crimes de internet e pronto, dê a queixa. Né? Agora, aqui alguém me manda uma correção dizendo que aquela cláusula do Obamacare, do projeto de saúde pública aqui, que torna obrigatório o microchip na cabeça da pessoa, não foi aprovado. Não foi, peraí, um momento, você tem toda a razão. Depois saiu aqui no World Net Daily, saiu uma análise feita por o escritório de advocacia aqui, excelente, citado pelo Bob Unruh, que é um jornalista altamente competente. Ele transcreve aqui parte de uma análise feita pelo escritório de advocacia, mostrando que esse negócio de fato não está em vigor. Mas a cláusula permite que se dê essa interpretação. De maneira que isso não foi aprovado, mas não foi excluído completamente. Ainda está lá como uma ameaça. E nós sabemos como são esses projetos. Se isso não passa como lei, passa como medida administrativa. Então, mais dia, menos dia, isso vai ser implantado de qualquer jeito. Você tem razão a dizer, não, aquela cláusula não foi aprovada. Foi votada em 2009 e não foi aprovada. Aqui foi Valdir Oliveira. Então, obrigado, Valdir Oliveira. Você tem toda a razão. No mesmo dia que você me mandou isso aqui, né, eu li aqui essa matéria do Bob Unruh, né? Microchips no Obamacare ainda não. Ainda não. Isso quer dizer que isso não está excluído de maneira alguma. Então, vocês viram, essa semana descobriram nossos camaradas que iam explodir a ponte em Cleveland, Ohio. Né? E são 3 caras, 2 participaram de manifestações do Occupy Wall Street e um é membro do Occupy Wall Street. Mas imediatamente toda a mídia, né, se preocupou em dizer, não, isso não tem nada a ver com o Occupy Wall Street. É incrível, porque quando é para inculpar a direita, mesmo uma relação hipotética, remotíssima, imaginária, analógica, serve para dizer, como no caso do sujeito de Oslo, tá certo? Não, isso é culpa da direita. Ou a mulher que atirou na senadora democrata, né? Isso é que era culpa da Sarah Palin, porque ela tinha usado a palavra alvo com relação àquela cidade. Quer dizer, alvo da campanha, etc. Não, isso é uma insinuação subliminar.
Então a culpa passa a ser da Sarah Palin. Agora, no caso, quando o sujeito é membro e militante da organização, a organização não tem culpa nenhuma. É um negócio, é uma diferença de tratamento absolutamente brutal e sistemática. Tanto que as pessoas se acostumam com isso, né? Também na mesma semana, aqui o Obama nomeou, né, aqui os funcionários que são investidos de poder federal para certa área são chamados de czares, né? Então ela nomeou para o Departamento de Prevenção de Atrocidades, né, uma senhora que é assim, marxista ex-professo, tá certo? E fanática anti-Israel. Então você já sabe o que vai dar aí. Agora, curioso, na mesma semana, o pessoal solta uma estatística dizendo o seguinte: o número de votantes pró-Obama entre os judeus diminuiu. Oh, que maravilha! Diminuiu de 75% para 61%. Ou seja, ainda tem 61% de idiota na comunidade judaica americana. Os caras não aprendem. Quer dizer, o sujeito está dizendo aqui, olha, bota lá a mulher fanática anti-Israel para policiar atrocidades. Então você sabe que daqui por dentro os únicos autores de atrocidades serão vocês. Ou seja, é tal negócio. É no seu cu, meu filho. Né? Então, como é possível que os caras insistam em votar nesse sujeito? Eu não entendo isso, né? Pode ser, vamos dizer, que toda a comunidade perseguida, você vê, Portugal, por exemplo, Portugal teve, durante 8 séculos foi disputada entre os cristãos e os muçulmanos. Então uma semana era o cristão que governava, na outra semana era o muçulmano. Então o português acostumou, como dizer, a votar dos dois lados, tá entendendo? E acho que o judeu aconteceu a mesma coisa. Fala, nós somos pequenininhos, nós estamos aqui no meio dos leões e tal, né? Então o que a gente faz? Bom, tem 2 filhos, você põe um na direita e põe outro na esquerda, para prevenir, tá certo? Só que isso aí é falsa esperteza, meu filho. Isso aí, a longo prazo, não funciona. Não se trata de ser de esquerda e de direita. Você tem que ser contra quem é contra você. Se o cara é contra Israel, não interessa se ele é comunista, nazista, direitista, conservador, cristão, diabo. Se ele é contra você, você tem que ser contra ele. Precisa ser muito inteligente para entender uma coisa dessa. Então, aqui o Edgley Macedo Pinheiro Júnior diz: eu desejo continuar acompanhando o seu trabalho, não faço por motivos financeiros. Fala, ninguém jamais ficou fora dos meus cursos por falta de dinheiro. Você, por favor, escreva dando detalhes, tá certo? Escreva para o administrador do seminário, seu Silvio Grimaldo, ou para a minha esposa, roxane.andrade@gmail.com. Dê os detalhes e você vai ser inscrito no curso. Acabou, fim de papo. Muito bem, agora o pessoal estão até me pedindo, né, que eu explique esse negócio do Rodrigo Constantino. Botou lá um vídeo no YouTube, né, me acusando de tudo que existe. Né? Então, olha, eu tomei umas notas aqui que eu vou publicar no Mídia Sem Máscara mais tarde, quando eu terminar ainda de escrever e tal, mas eu vou ler uns pedaços para vocês aqui, porque o negócio é muito interessante, muito mais interessante do que eu mesmo poderia imaginar à primeira vista. Né? Então, o artigo chama-se Demolindo Otávio de Ramalho. O Sr. Rodrigo Constantino, que estreou no Teatro do Mundo, invadindo comunidades no Orkut, especialmente as minhas, para ali meter à força mensagens em apoio dele mesmo, assinadas com nomes imaginários, talvez você se lembre desse episódio, 2007, diz que ao mencioná-lo en passant nos meus programas de rádio, estou mendigando a sua atenção. 2 dias depois de colocar essa declaração no YouTube, ela tinha 250 visitantes. Bastou aparecerem 2 artigos contra ela no Mídia Sem Máscara e horas depois as visitações tinham subido para 3.763. Já deve estar nos 5.000, 6.000, sei lá o quê. Quem escreve uma coluna intitulada Mundo às Avessas é o Dr. Emir Sader, mas em matéria de inversão, o seu Constantino não fica atrás. No universo dele, foi a formiguinha que mandou o elefante baixar as calcinhas. Algumas das inversões em que ele incorre, no entanto, são menos cômicas do que alarmantes. Ele assegura que descer das suas altas cogitações para prestar atenção ao que digo é um desperdício dos seus talentos, ao qual ele só se entrega de má vontade por brevíssimos instantes, quando forçado a isso pela minha mórbida insistência.
mas, ao mesmo tempo, informa estar escrevendo um romance que tem entre seus personagens a minha pessoa. Aparecendo ali sob o nome de Otávio de Ramalho, sou um religioso hipócrita, um falso profeta que se dá muito mal e acaba sendo socorrido por outro personagem, encarnação, é claro, do próprio Sr. Constantino. A confissão apareceu numa conversa entre o Sr. Constantino e o seu leitor Eduardo Ribeiro, aliás, é meu leitor também, no Facebook no dia 26 de abril. Eduardo Ribeiro, existe alguma possibilidade de reconciliação entre vocês, quer dizer, Rodrigo Constantino e eu? Resposta ao Rodrigo, só na ficção. Devo lançar meu livro novo, um primeiro romance, onde há um personagem religioso chamado Otávio de Ramalho. Ele quebra a cara, é claro, mas o personagem principal estende a mão para ele. Conjecturar motivações neuróticas e inconscientes na conduta alheia é algo que se deve evitar o quanto possível, só recorrendo a tão extremo expediente quando a conduta em questão é demasiado incongruente para poder ser explicada por qualquer intuito racional. É precisamente esse o caso. Como é possível alguém deixar sua imaginação ser tão vivamente afetada, seu mundo interior ser tão vastamente ocupado por outro indivíduo, ao ponto de querer exorcizá-lo mediante uma criação literária, e ao mesmo tempo, em público, fazer de conta que jamais pensa nesse indivíduo, que o considera insignificante demais para merecer um minuto de atenção? Quer dizer, o senhor está lá, escrevendo um romance, elaborando, pensando no personagem, etc, etc, e em público diz que jamais pensa. Eu digo, como é que é isso, né? A intensidade da experiência interior contrasta aí de tal modo com a afetação pública de indiferença que é impossível deixar de enxergar nessa conduta o sinal de um conflito pessoal muitíssimo mal camuflado. Uma breve análise mostrará a complexidade do problema. Que alguém aspire a provar a sua superioridade moral, imaginando o adversário em desgraça e colocando a si próprio no papel da mão generosa que ao mesmo tempo o socorre e humilha, já é uma fantasia pueril de onipotência que uma pessoa normal só vivenciaria, se chegasse a tanto, por um breve momento, desvencilhando-se dela em seguida com um sorriso de auto-ironia e esquecendo-a para sempre. Se, porém, a fantasia se torna tão recorrente e obsessiva que já não se satisfaz em expressar-se no recinto modesto da fantasia privada, mas tem de exteriorizar-se em criação romanesca, então é óbvio que se trata de um sistema neurótico inquietante, um mecanismo imaginário de compensação de um insuportável sentimento de inferioridade. Tão insuportável que tem de ser camuflado em público mediante a ostentação forçada de indiferença, por sua vez desmascarada logo em seguida pela confissão da fantasia literária. É um fato amplamente reconhecido na psicologia da criação literária que os escritores de ficção tomam como material de base os fantasmas que povoam as suas obsessões interiores. Com toda a evidência, ocupam um lugar considerável no espaço interior do Sr. Constantino, senão como poderia fazer de mim um personagem de romance. Lugar considerável no espaço interior do Sr. Constantino, certamente maior do que concedo a ele, e talvez até a mim mesmo, no meu. Escrevendo, ele busca domar o fantasma, primeiro levando-o à derrota e ao fracasso, depois montando a cena triunfal em que Constantino, o magnânimo, estende a mão de ateu generoso ao hipócrita desmoralizado. No entanto, o esforço mesmo de elaborar literariamente o personagem leva-o a pensar nele mais e mais, agravando em vez de aplacar a obsessão. Nessas condições, a menor provocação, isto é, ser citado de passagem num dos meus programas de rádio como autor de um contrassenso lógico, bastou para levar o Sr. Constantino a uma explosão de fúria, muito mal disfarçada, na qual veio a lançar sobre o adversário as acusações mais toscas e fantasiosas. Já vou explicar daqui a pouco. Como a explosão, no entanto, arriscava perigosamente revelar em público a obsessão originária que ele desejaria ocultar, ele precisou recobri-la de uma segunda camuflagem, ainda mais postiça, afetando indiferença superior a um objeto de ódio no qual não consegue parar de pensar. Já vi muita gente ostentar ou fingir recusa de atenção, para se fazer de importante e rebaixar o interlocutor à condição de pedinte. O que é mais raro, e que já sai da esfera da pura hipocrisia para entrar no terreno da simulação neurótica, é alguém usar esse truque e ao mesmo tempo dar com a língua nos dentes, revelando que o tipinho alegadamente indigno da sua atenção lhe remexe os sentimentos e assombra a imaginação ao ponto de fazê-lo perder o equilíbrio. Desde que apareci no cenário da sua existência, a vida interior do Sr. Constantino tornou-se um jogo de esconde-esconde com ele mesmo,
caracterizando sem a menor possibilidade de dúvida aquele tipo de drama neurótico que, se não for desmascarado logo, arrisca transformar-se em fantasia psicótica. Se o Sr. Constantino já transpôs ou não essa fronteira perigosa, é uma pergunta que, tendo em vista o caráter fantástico e alucinatório das acusações que ele me lança no seu vídeo do YouTube, não posso deixar de fazer. Eu não a faria se algo nessas acusações sugerisse a hipótese de mentiras conscientes, maquiavelicamente concebidas para destruir a minha reputação. Mas, bem ao contrário, o tom em que ele as emite indica antes que ele acredita nelas piamente, como quem enxergasse ao vivo com seus próprios olhos coisas que nunca existiram nem podem existir. Com toda a evidência, o Olavo de Carvalho, que povoa as fantasias íntimas do Sr. Constantino, tem pouco a ver com o personagem de carne e osso que tantos conhecem, seja pessoalmente, seja através de seus escritos e aulas. Cada palavra do Sr. Constantino, no vídeo que ele colocou no YouTube, mostra que ele praticamente nada sabe do que o Olavo de Carvalho pensa, escreve e é. Nem jamais procurou investigar nada a respeito. O alvo sobre o qual ele despeja a sua ira é de alto a baixo um personagem imaginário, uma criação de fantasia. Alguns exemplos bastarão para demonstrá-lo acima de qualquer possibilidade de dúvida. Primeiro, Foro de São Paulo. Segundo o Sr. Constantino, criei em torno do Foro de São Paulo toda uma teoria da conspiração, na qual amplio imaginariamente os poderes dessa entidade, ao ponto de descrevê-la como um grupo secreto de meia dúzia de pessoas onipotentes que, a portas fechadas, decidem os destinos da nova ordem mundial. Literal dele. Quem quer que tenha lido os meus artigos a respeito, verá que, exatamente ao contrário, descrevo o Foro como uma vasta entidade de massas, formada por mais de 200 partidos e organizações, que toma decisões em assembleias plenárias e as publica em atas, em 2 idiomas, à vista de todo mundo. Mesmo aquilo que pudesse ter havido de mais discreto nas conversações do Foro, não permaneceu em segredo por muito tempo, já que o próprio fundador da entidade, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, revelou tudo em 2 discursos que pronunciou já na condição de presidente da República e que, longe de ficar secreto por 1 minuto sequer, foram imediatamente estampados no site oficial da própria presidência. Se alguma conspiração de meia dúzia de pessoas existiu no caso, não foi do Foro de São Paulo. Foi dos diretores de jornais brasileiros que, por medo, por interesse político ou por instinto de proteção paternal para com a esquerda, decidiram nada publicar a respeito e se mantiveram fiel ao seu voto de silêncio por 16 anos. Né? Então, é claro, às vezes essas coisas se superpõem. Existe o Foro de São Paulo já está dominando 12 países da América Latina, etc. Por outro lado, ninguém da mídia fala nada a respeito. Tá certo? Então, a gente denuncia os 2 fatos ao mesmo tempo, mas a imaginação de alguns imbecis superpõe uma coisa à outra. Tá certo? Então ele supõe, não, ou ele está vendo o Foro de São Paulo como uma conspiração, mas falando, como se é uma organização de massas? É? Como se publica as atas? E eu mesmo reproduzi as atas no Mídia Sem Máscara. É? Quer dizer, você já viu assim, conspiração secreta publicar atas? Não tem o menor sentido. Para dar às coisas um ar ainda mais demencial, o Sr. Constantino imagina que o Foro, no meu entender, decide em segredo não só os rumos da política latino-americana, mas os da nova ordem mundial inteira. Se eu assim pensasse, haveria toda a razão em me chamar de maluco. Na verdade, tenho dito e repetido, e meus leitores o sabem de cor e salteado, que embora nenhuma entidade decida por si os destinos do mundo, os quais dependem de um jogo de força humanamente incontrolável, existe presentemente uma complexa disputa entre 3 esquemas de poder global, russo, chinês, islâmico e ocidental, à qual é preciso prestar atenção para compreender alguns dos fatos maiores que se desenrolam no cenário político internacional. Isso está claro no debate que eu tive com o professor Alexandre Duguin. Né? O Foro de São Paulo não é nem mesmo visível nessa escala. Veja lá se no debate com o Duguin eu estou dizendo o Foro de São Paulo faz parte da... é o dono da nova ordem mundial. Eu falo, não é possível uma coisa dessa. Né? É um reflexo longínquo, numa área limitada do terceiro mundo, de processos globais que provavelmente seus líderes e participantes das suas assembleias não chegam nem mesmo a compreender. Né? Quer dizer, você acha que tem alguém no Foro de São Paulo que entende tudo aquilo que eu expliquei lá no debate com o Duguin, que estão entendendo tudo? Eles nem sequer entendem. Como é que eles podem decidir os destinos da nova ordem mundial? Aonde que o Rodrigo Constantino me viu dizer isso? Quer dizer, ele inventou isso aí. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha lido, não precisa ler todos, mas que tenha lido um número suficiente dos meus artigos a respeito, sabe que eu não disse nada disso, que eu disse o contrário disso. Então, de onde o Constantino tirou? Da imaginação dele, evidentemente.
O mundo conduzido por onipotentes conspiradores secretos fechados numa sala do Foro de São Paulo é de cabo a rabo uma criação do próprio Sr. Constantino, ou mais precisamente, de Otávio de Ramalho, que seu criador, após tê-lo inventado, já não consegue mais distinguir da pessoa real que ele diz ter lhe servido de inspiração remota. Segundo, o Sr. Constantino afirma com inflamada convicção que defende a implantação de um governo teocrático. Ele não pode citar uma única frase minha que comprova ou mesmo sugira de longe minha adesão a essa proposta esdrúxula. Ele poderia, ao contrário, se desejar saber o que penso, encontrar várias passagens minhas que apontam a centralização do poder papal, iniciado na Idade Média e consumado no início da modernidade, como uma das causas da decadência da Igreja Católica. O Sr. Constantino não enxerga nenhuma contradição entre fazer de mim um apóstolo do governo teocrático e, ao mesmo tempo, um saudosista da Idade Média. Isso não constitui loucura, apenas ignorância, mas a ignorância da realidade é um componente essencial de qualquer interpretação alucinatória dos fatos. Se algo louvei algum dia na sociedade medieval, foi justamente a diversidade, a pluralidade de poderes independentes que, na ordem feudal, asseguravam, ao menos regionalmente, uma grande independência entre os poderes centrais, o papado e as monarquias. Ora, como qualquer estudante de história tem a obrigação de saber, e como já expliquei 1000 vezes nos meus cursos, foi justamente a tentativa insana de instalar na Europa um governo teocrático a partir do século XI que desmantelou o sistema feudal e abriu caminho para o advento dos governos absolutistas, cada um deles a seu modo com pretensões de representar a autoridade da religião. Processo que eu descrevi no Jardim das Aflições. O Constantino disse que leu, mas é mentira, ele não leu. Se ele leu, ele saberia disso. Ora, se eu se eu aprecio algo na Idade Média, na sociedade medieval, não na cultura, é claro que aprecio, mas se em algo a sociedade medieval mereceu meus louvores, foi justamente no fato de não ser um governo teocrático. Porque quando tentaram implantar um governo teocrático, centralizando tudo na mão do Papa, desmantelou os fundamentos da ordem feudal e criou a possibilidade dos governos centralizadores, que é justamente o que eu estou combatendo ali no Jardim das Aflições. Então, o cara ele fala assim, Idade Média, governo teocrático. Fala, o quê? É exatamente o contrário, meu filho. O advento do governo teocrático foi o que liquidou com o sistema medieval. Quer dizer, só na cabeça de um completo ignorante pode a Idade Média aparecer como sinônimo de governo teocrático. Mas nem todo ignorante usa da sua ignorância como um instrumento para criar uma interpretação alucinatória das ideias alheias. Para isso é preciso alguma loucura. O Sr. Constantino, se tivesse algum interesse em saber o que penso, em vez de inventá-lo à imagem e semelhança de Otávio de Ramalho, poderia ter encontrado também este parágrafo que publiquei em 1998 no artigo Fórmula da minha composição ideológica. Aspas. Acredito que há princípios morais universais permanentes que a inteligência discerne por baixo da variação acidental das normas e costumes. E acredito, enfim, que há o certo e o errado. Mas, por isso mesmo, impor o certo é errado, a não ser em caso de vida e morte. A autoridade religiosa deve se limitar a ensinar o certo com toda a paciência, sem tentar expulsar o pecado do mundo à força. E se nem os religiosos, que por sua dedicação à vida interior têm autoridade para falar dessas coisas, devem impor regras morais à força, muito menos deve fazê-lo o Estado, que afinal não passa de uma gerência administrativa, a coisa mais mundana e prosaica que existe. As leis devem fundar-se em considerações práticas de ordem, segurança e interesse coletivo, e jamais em motivos pretensamente elevados de ética, que terminam por fazer da burocracia estatal um novo clero e do Código Penal um novo decálogo. Pode haver uma declaração mais clara de oposição, de ojeriza a toda concepção teocrática? Claro que não. Pergunto eu que regime teocrático seria concebível sem o poder estatal de ditar normas morais. O curso inteiro de ética... Aqui estou dando documentação. Quando digo que uma norma moral só deve ser imposta pelo Estado em caso de vida ou morte, é evidente que a proibição do aborto se inclui nessa categoria. Na imaginação do Sr. Constantino, isso basta para fazer de mim um adepto do Estado teocrático. Mas nesse caso,
será preciso admitir que o Estado brasileiro, tal como definido na Constituição de 1988 e nas anteriores, já é teocrático, pois ele proíbe o aborto como um crime contra a vida humana. Talvez o senhor Otávio de Ramalho seja realmente um teocrata. Não sei, porque não o conheço. Mas a hipótese de que eu também o seja é tão despropositada, tão estranha e hostil a tudo que escrevi e ensinei, que só pode ter sido calcada no modelo dele, não em algo que eu tenha jamais dito ou pensado. 3. O senhor Constantino, espumando de indignação, acusa-me de ser um desses pseudo-gurus da nova era, um chefe de seita, rodeado de discípulos fanatizados e servis que me oferecem, além da obediência canina, toda a sorte de louvores e rapapés. Ora, esses que oferecem, né, louvores e rapapés, tem aí o Roberto Campos, o Meira Pena, o Herberto Salles, o Josué Montelo, né? Quer dizer, era toda a elite cultural brasileira, são todos uns teleguiados, né? Evidentemente. Tempos atrás, como o projeto de escrever com o projeto de escrever um livro que jamais terminei, mas de cujos rascunhos utilizei uma parte em O Jardim das Aflições, estudei bastante o fenômeno das seitas, Rajneesh, Moon, Love Family e similares, para ter uma ideia de como funciona e de como conseguem reduzir pessoas normais e saudáveis ao estado de apatetada passividade mental e veneração idolátrica do mestre, que o Sr. Constantino atribui aos meus alunos. Mais recentemente estudei o caso do Legionário de Cristo. No esforço de coletar material, tornei-me até mesmo membro da International Cultic Studies Association, ICSA, a maior instituição científica destinada ao estudo do fenômeno das seitas. Não sou, pois, um principiante na matéria. Em absolutamente todos os casos estudados na bibliografia a respeito, sem qualquer exceção, a técnica empregada pelos líderes de seitas para produzir nos seus discípulos o estado mórbido acima aludido inclui os seguintes itens. 1. Os discípulos são fisicamente separados de seus ambientes familiares e sociais de origem e levados a morar em instalações especiais, como ashrams ou monastérios, onde convivem tão somente com o guru, seus auxiliares e outros membros da seita. 2. Nesses locais de residência são sistematicamente desprovidos de toda privacidade e forçados a viver num ambiente de promiscuidade psicológica, às vezes também física, que destrói neles todo o senso de autonomia individual. 3. São submetidos à prática constante e repetida de complexos rituais coletivos e exercícios psicológicos que afetam sua imaginação e suas emoções para além de tudo quanto possam compreender racionalmente. 4. São levados a sentir-se comprometidos para com o grupo e o chefe por meios de juramentos de fidelidade e de segredo, bem como submetidos a humilhantes rituais de acusação e autocrítica em caso de desobediência. Em muitos casos, mas não em todos, o impacto desse conjunto de técnicas é reforçado por medidas especiais, como privação alimentar e dietas debilitantes, ingestão de drogas, sexo grupal, etc. Bom, nos meus cursos não tenho contato nenhum com os meus alunos, exceto em aulas expositivas que profiro aos sábados por internet. A maior parte deles nunca vi em pessoa e não tenho sequer um arquivo com as fotos dos estudantes matriculados. Não tenho um corpo de auxiliares para fiscalizar a conduta dos alunos que continuam vivendo em seus ambientes sociais longe de qualquer possibilidade ou pretensão minha de controlá-los ou fiscalizá-los. Não praticamos rituais nem exercícios psicológicos de espécie alguma. Como posso então exercer sobre eles o tipo de domínio que caracteriza um chefe de seita? Ou eu inventei algum tipo de técnica mágica que me permite controlar à distância, por meio de simples conferências semanais, a conduta de pessoas que nunca vi nem sei quem são, ou então o Sr. Constantino que está vendo coisas. Bom, ainda tem mais explicações. 4. O Sr. Constantino chama-me de astrólogo embusteiro do tipo Walter Mercado. Os trabalhos que publiquei e os cursos que proferi sobre matéria astrológica diferem tanto, situam-me a uma tão imensurável distância, não só dos vulgares astrólogos de mídia, mas também até dos astrólogos profissionais mais técnicos, aqueles que não fazem previsões genéricas, mas trabalham baseado em horóscopos individuais, que o Sr. Constantino, para me igualar ao supracitado personagem, tem de ignorar por completo tudo o que eu escrevi e disse a respeito, e inventar de novo na base da pura criatividade alucinatória. Aqui, novamente, ele fala de Otávio de Ramalho e pensa estar falando de Olavo de Carvalho. Para não me estender em explicações desnecessárias por demasiado óbvios, reproduzo em apêndice 2 escritos meus já antigos, mas bem divulgados na época, dos quais resumo minhas opiniões até hoje inalteradas em essência sobre a questão astrológica.
Isso vai sair no Mídia Sem Máscara. Então você vê o tipo de trabalho que eu desenvolvi a respeito, né, não tem nada, nem mesmo a ver com o astrólogo praticante, esse que lê horóscopo, né, que calcula e lê horóscopo, quanto mais com o astrólogo de mídia tipo Walter Mercado, que é uma coisa tão distante, tão absolutamente diferente, que só produto por imaginação. Ou seja, o que o Constantino leu, ou ele sabe do que eu escrevi, do que eu ensinei nesse assunto astrológico? Nada, zero, 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 zero. Ele adivinhou e inventou tudo. Né? 5. O senhor Constantino diz que a direita no Brasil está mal por causa de pessoas como eu. Vejamos se isso é possível, se é mesmo concebível como hipótese. No Brasil só há 2 partidos de direita, o DEM e o PP. Algum deles segue a minha orientação, ouve os meus conselhos, presta ao menos alguma atenção ao que digo? Não. Quando não permanece num estado de total abstinência ideológica, temendo as definições como se fossem promessas de morte certa, abrem-se na mais ousada das hipóteses à influência dos liberais, como o próprio Sr. Constantino. Que se encontrem num estado de debilitação extrema às portas da extinção é, portanto, algo pelo qual sou tão responsável quanto pela explosão de Chernobyl. Já o Sr. Constantino não pode dizer o mesmo, né? Há também entidades não partidárias que pretendem influir na política de maneira indireta ideologicamente. Algumas denominam-se liberais. Instituto Milênio, Instituto Atlântico, Instituto de Cultura da Cidadania, Instituto Mises Brasil, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberal, Instituto Liberdade, Instituto Ling. Na primeira, por motivos que não vêm ao caso, sou persona non grata. A segunda, a terceira e a quarta me ignoram solenemente, como eu as ignoro. Nas últimas 4 fui bem recebido em tempos remotos, mas nunca deram o menor sinal de ter sido afetadas, no mais mínimo que fosse, por qualquer ideia ou proposta minha. Tanto estas quanto as 4 primeiras, ou seja, as 8, seguem a mesma fórmula liberal mínima, democracia mais liberdade de mercado, com a qual concordo em tese, mas que sempre considerei demasiado fraca para embasar qualquer ação política eficiente ou até para distingui-las suficientemente do PT entre os olhos do povo. Porque, afinal de contas, o PT também defende a mesma coisa. O PT não defende democracia? Defende. Não defende liberdade de mercado? Defende. Claro que eles dão uma interpretação diferente, mas a linguagem é a mesma. Na esfera cultural, as 8 são alheias, indiferentes ou até simpáticas às propostas da esquerda, como abortismo, gaysismo e liberação das drogas. São também entusiastas da globalização, porque a entendem somente como abertura de fronteiras comerciais e culturais, sem querer perceber o risco de uma ditadura burocrática mundial que essa abertura traz consigo incontornavelmente. Em suma, pensam como o Sr. Rodrigo Constantino, não como eu. Dentre essas entidades, a mais poderosa e influente é, por ironia, aquela na qual o Sr. Constantino exerce um cargo e é ouvido, não digo com admiração, mas ao menos com aquela ternura paternal de quem espera, cruzando os dedos, que um dia ele venha a ser alguma coisa. Essa entidade foi fundada com verbas consideráveis e apoio institucional maciço. Tem mais figurões da política e das finanças na sua diretoria, e da política, da finança e da mídia, na sua diretoria e no seu conselho, do que qualquer outra entidade do gênero jamais teve no Brasil. Decorridos 7 anos, a direita já nem mesmo existe. Ou seja, gastaram dinheirão, fizeram um bafafá, tá certo? Fizeram um pool de prestígio e disse, vamos renovar a direita. O que aconteceu? Nada. Acabou tudo. E enquanto os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo dominam tranquilamente o espaço em volta, ali ainda parece predominar a opinião do Sr. Constantino, de que falar do Foro de São Paulo é teoria da conspiração. Que perigo pode representar para a esquerda uma assembleia de socialites que, ciosos das boas aparências, da sua imagem de pessoas polidas, elegantes e equilibradas, têm medo até de dizer o nome do inimigo? Não espanta que na grande mídia esquerdista, essa instituição e o próprio Sr. Constantino sejam aceitos como representantes típicos da direita respeitável. Eu não sou respeitável, eles é que são. O pior é que eles próprios leem isso e lisonjeados acreditam. Murray Rothbard, o liberal dos liberais, já advertia que não há perigo maior para um liberal do que o desejo de ser respeitado pela mídia respeitável.
Quando o senhor Constantino se gaba de representar a direita decente, eu sou a indecente. Ele encarna em pessoa uma das causas do mal que ele me imputa. Todos querem se respeitar, mas querem ser decentes. Tanto que na diretoria deste negócio estão grandes donos de mídia, que nos seus próprios jornais e canais de televisão dão todo espaço para a esquerda. Então querem aparecer respeitáveis, são nossos amigos, é tudo assim. Temos divergências teóricas. Então é claro que a esquerda ri dessa gente. Há também as entidades religiosas ou associadas de algum modo à religião. Estas apreciam o meu combate contra as propostas culturais da esquerda, mas divergem de mim ou antipatizam com a minha pessoa sob tantos outros aspectos e com tamanha variedade de pretextos que nenhuma proximidade ou colaboração entre nós é possível, nem mesmo numa esfera puramente intelectual. Algumas, católicas, rejeitam como a peste o liberalismo econômico e político, que para mim é uma condição indispensável, embora parcial e ambígua, da resistência ao totalitarismo revolucionário. Outras não querem ter seus nomes associados ao meu, porque abominam toda independência de pensamento e concebem a sua pusilanimidade intelectual como uma virtude cristã. Veja seu Sidney Silveira, seu Carlos Nogueira, essa gente toda, Outras, por fim, católicas ou evangélicas, têm contra mim toda sorte de prevenções supersticiosas, desde a suspeita de que sou um gnóstico, coisa da qual tenho uma concepção entre mitológica e ginasiana, até o fato de que digo palavrões, o que nos seus sacrossantos recintos ninguém nunca faz, sendo todos os seus membros nesse quesito mais santos que São Bernardo de Clairvaux, São Tomás More e São Francisco de Assis, que usavam seus palavrões quando necessário. A única direita sobre a qual posso ter exercido alguma influência é, portanto, a massa anônima e inorgânica dos meus leitores, ouvintes e alunos. Ou seja, aqueles brasileiros tipicamente separados por distâncias enormes, socialmente isolados, desprovidos de qualquer canal de ação política, desamparados e órfãos, aos quais a direita liberal e a conservadora igualmente não tem nada a dizer desde há muitos anos. Esses me ouvem, no mínimo, porque ninguém mais fala com eles. Ou quando fala, só lhes desperta bocejos, quando não tristeza e desesperança. Como essa direita dispersa e muda não é uma organização, nem atua politicamente, nem aliás ambiciona fazê-lo, não pode estar em crise nem em decadência como as direitas institucionalizadas, seja as que dão ouvidos ao seu Constantino, seja as que os negam a mim, seja as que fazem ambas essas duas sapientíssimas coisas. Então, da onde o seu Constantino tirou que é por minha causa que as instituições de direito, que as organizações de direito estão caindo pelas tabelas? De onde que ele tirou isto? Da imaginação dele. Inventou Otávio de Ramalho. Otávio de Ramalho, então, é um falso profeta religioso que influencia toda a direita, engana todo mundo e leva a direita para o buraco. E daí vai ele para o buraco também, e daí vem Constantino, o magnânimo, para estender a mão. Mas que foi a fantasia pueril. Ele não colocou isso na gravação, ele colocou lá no YouTube, discretamente, na conversa que teve com o Eduardo Ribeiro. No Facebook. 6. Se existe uma pena de amor perdida, é a ênfase que o Sr. Constantino põe em declarar alto e bom som que não sou um porta-voz legítimo da direita, que não tenho autoridade para falar em nome dela. Pois já não expliquei 1000 vezes que nunca falo em nome de ninguém, exceto do meu próprio, que não represento nada nem ninguém além da minha pessoa. Eu já não disse isso milhares de vezes nesse mesmo programa. E não tenho feito disso ostensivamente, quase obsessivamente, um princípio e regra de ação indispensável à minha independência e julgamento? Pois eu não vivo dizendo que eu não falo em nome de ninguém, não tenho nada a ver com essas organizações, quero que todos vão à merda. Digo para elas o que eu tenho de dizer, tá certo? E espero morrer assim. O dia que eu for porta-voz de alguém, porra, eu vou enfiar minha cabeça na privada e puxar descarga. Eu sou porta-voz de mim mesmo e olhe lá, porra. Quer dizer, eu sigo aquela norma, era o velho Aureliano Chaves que dizia, a minha cadeirinha é pequenininha, mas nela sento eu. Eu não represento ninguém, represento eu. Se a pessoa disser, com que autoridade você diz isso? Eu digo, com a autoridade de quem disse isso. Precisa mais alguma? Quer dizer, para que negar com tanta veemência o meu direito de representar entidades e partidos que não desejo representar de maneira alguma? Que, aliás, se os representasse, morreria de vergonha.
É patente que, ao negar-me um posto que não deseja ocupar, o Sr. Constantino se oferece para preenchê-lo ele próprio. Ele se insinua como porta-voz legítimo e autorizado da direita nacional. Também são penas de amor perdidas. Até certo ponto ele já desempenha esse papel, que ninguém lhe nega. Esse é, aliás, o único motivo que posso ter para mencioná-lo de vez em quando em meus artigos e programas. Pessoalmente, por seus talentos, pelo valor da sua obra escrita e a criatividade dos seus pronunciamentos, Sr. Constantino é um zero à esquerda. É somente o posto que ocupa na rede de organizações de direita que lhe dá o direito a ter alguma atenção da minha parte. Atenção, aliás, inevitável, em vista do meu compromisso jornalístico de analisar o estado mental das classes falantes no Brasil à luz das palavras do seu representante. Ou seja, eu tenho que falar do Sr. Rodrigo Constantino como falo de outros. Né? Como falo do seu Paulo Moleira, como falo do Dr. Emir Saad, ou como falo de qualquer outro idiota que se meta aí a representante de alguma corrente de direita e esquerda. É isso que eu tenho que analisar, esse é o material que eu tenho, porra. A direita no Brasil é uma entidade em plena decomposição, em estado terminal, cuja última esperança de sobrevivência é cavar um lugarzinho de força auxiliar na implantação do programa cultural da esquerda em troca disso obter algumas concessões paternais do governo na área econômica. Concessão pelo menos suficiente para que os empresários possam continuar tendo dinheiro para subsidiar entidades como essas que aceitam lá o Sr. Rodrigo Constantino como seu doutrinário. Ninguém personifica esse estado de abjeção melhor que o Sr. Constantino. Quem lhe negar o posto de representante típico e até máximo da direita brasileira cometerá uma injustiça revoltante. É, pois, pura fantasia dele imaginar que tem algo a disputar comigo nesse campo. A paixão, o entusiasmo com que ele se entrega a essa disputa é sinal seguro de que o eixo das suas preocupações passa longe da sua situação real. Quer dizer, ele está lá discutindo comigo para ver quem é o representante da direita e fala, mas não tem nem dúvida, é você. Eu não. 5 anos atrás, o Sr. Constantino era apenas um argumentador desastrado, ignorante dos princípios mais elementares da argumentação e da prova, que se tornava ainda mais grotesco por apresentar-se como personificação da razão em luta contra o obscurantismo. A passagem do tempo e o sucesso obtido em impor-se como representante de uma facção moribunda excitaram-lhe a veia imaginativa ao ponto de levá-lo a duelar com fantasmas de sua própria invenção, acreditando piamente que ao humilhá-los inflige derrota acachapante a alguma pessoa de carne e osso. Não hesito em conceder ao Sr. Constantino a vitória triunfal sobre o seu arqui-inimigo Otávio de Ramalho, que aqui jaz a seus pés, desmascarado e humilhado, implorando a caridade de um olhar, de um gesto de perdão, talvez de uns trocados para uma média com pão e manteiga. Não era esse o sonho da sua vida? Pois ei-lo aqui realizado, sem nem mesmo esperar pela publicação do romance, que talvez não venha a ser concluído jamais, ou cujo enredo, depois do Sr. Constantino ler isso, talvez venha a ser modificado para não dar muito na vista. Apenas advirto que, cedendo com demasiada frequência à tentação de reforçar por esse meio factício um ego perturbado e vacilante, o Sr. Constantino arrisca passar do fingimento neurótico à invencionice psicótica. Como vimos no caso presente, parece que já passou. Não é de estranhar que, em tamanho estado de confusão interior, ele perca até as minguadas capacidades que tinha no começo e termine incapaz até mesmo de compreender o sentido patente das suas próprias palavras, como expus no artigo Inocente como um Feto, que está no Mídia Sem Máscara. Aqueles que em volta aplaudem e reforçam a sua conduta são aproveitadores irresponsáveis que se servem da autodestruição psicológica de um ser humano para usá-la como instrumento a serviço de seus interesses grupais ou, que seja, de seus projetos políticos. Então, não estou aqui discutindo o Sr. Rodrigo Constantino, não estou bravo com ele absolutamente, eu só estou dizendo que isso aqui é alarmante. O cara inventou um personagem que não existe. Não tem qualquer fundamento ou base em qualquer coisa que eu tenha dito ou escrito. É tudo completamente inventado e ele acredita que esse personagem sou eu. E depois confessa que está escrevendo um romance. E você escrever um romance, você gasta meses pelo menos, tem que pensar naquilo, na criação imaginativa e tal. Então ele pensa muito nesse personagem, pode dizer, não, esse cara não merece minha atenção num minuto. Mas que fingimento, que teatrinho bobo, coisa mais. Assim, é uma neurose qualquer principiante de segundo dia de curso de psicologia tem que identificar à primeira vista. Agora, quando uma palhaçada neurótica dessa, quer dizer que é um assunto, vamos dizer, da vida íntima do Sr. Constantino, não tem nada a ver com o estado psicológico dele. Quando uma coisa dessa se transforma num acontecimento político, é que o país está absolutamente louco. Quer dizer, você não está me
distinguir mais o que é uma discussão política do que é um sintoma neurótico. Vocês não sabem, não. E do que é uma pré-psicose. Eu tenho que perguntar onde vai parar. Eu falo, não, não vai parar. Mas perguntar onde vai parar, porque o buraco é sempre mais embaixo. E não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.